Vamos lá, começando mais um vídeo depois de ter sumido aí, acho que mais de 2 semanas. Aconteceram algumas coisas aqui no nosso país ultimamente que vale a pena ser comentado, como por exemplo, questão de lei Felca. O problema dessa lei não é só as coisas que ela promete em teoria, mas sim as que ela está fazendo na prática. Porque na teoria tudo é muito bonito, né? Porque vamos proteger as crianças e etc. Mas a questão é que eu não sei se o Felca ele foi um inocente nessa história ou se ele realmente sabia o que ele estava fazendo. A questão é que ele foi usado como um cavalo de Troia, tá? Por um cavalo de Troia. Como, por exemplo, verificação de identidade em todas as plataformas e serviços nacionais, né? Tá fornecendo serviço no Brasil, vai ter que se verificar a identidade do usuário e isso vai ser obrigatório para todas as plataformas. E isso é um problema, porque tu acaba com o anonimato na internet. Hoje no Brasil, a gente não é livre aqui. A gente não tem liberdade. Tem um ministro aí, que não vou falar o nome, onde ele já disse, essa época de liberdade de expressão absoluta no Brasil, ela acabou. Procurem aí na internet para ver quem é que falou isso, tá? Mas foi dito, né? Considerando o governo que está aí, eu não fico nem um pouco surpreso de ter ministro indicado pelo cara falando esse tipo de coisa. Então, tu vai ter que ter verificação de identidade com documento, com selfie, com qualquer tipo de rede social. E eles dizem que isso é para ter um controle sobre menores de idade nessas plataformas. O que não vai resolver, tá? Não vai resolver. A ideia deles não é proteger menores de idade, tá? Procurem aí. Eu faço um desafio para vocês. Procurem sites que tem conteúdo mais 18 e vejam aí quais sites que pedem esse tipo de verificação. Vocês vejam e tirem as conclusões, vejam as próprias conclusões de vocês, tá? E vocês vão perceber que a intenção do governo, né, desses políticos, não é proteger criança nenhuma, é tirar a tua liberdade. Porque esse tipo de site, com esse tipo de conteúdo, eles não colocam, não pedem para ter restrição nenhuma. Eles não estão tirando esses sites do ar no Brasil, né? Agora, o que é muito conveniente para eles fazerem é verificação de identidade de todo tipo em rede social, principalmente Twitter, WhatsApp, esse tipo de coisa, porque é onde as pessoas elas fazem críticas aos governos, é onde elas se comunicam, onde elas trocam relatos, discutem e debatem. Para o governo é muito conveniente, tá? É muito conveniente para que eles regulem nas redes sociais. Vocês compreendem isso? E eles têm o álibi perfeito para fazer isso agora, porque qualquer pessoa que criticar essa lei, ela vai ser taxado com aquela palavrinha que começa com a letra P, que gosta de crianças pequenas. Tá? Vai aparecer aí na tela, bem rápido. Tá? Tu vai ser taxado disso se tu for contra essa lei. É o álibi perfeito para ele. E a questão é que esse controle que eles estão tendo, ele afeta diversas coisas. As empresas pequenas, menores, fornecedores de serviços menores, elas não têm capacidade, estrutura jurídica nem financeira para atender esses pré-requisitos. O que acontece? Ou também não querem ceder à regulação do governo. O que acontece? As empresas saem do Brasil. GTA 6. A Rockstar já não vai mais comercializar no Brasil porque eles não querem ceder para essa regulamentação. Agora, tu quer outros exemplos? Sistemas operacionais. Tá? Essas empresas grandes, como a Microsoft, elas vão ceder. Vai ter que fazer... Olha o nível do absurdo e da falta de liberdade que tem nesse país, onde tu vai ter que fazer verificação de identidade para usar o teu computador, cara. Olha o tamanho da merda que esses caras estão fazendo. E aí, lógico, aí essas empresas grandes, Microsoft, Apple, vão atender esses pré-requisitos. E tu tem software livre, como, por exemplo, o Linux, né, que existem diversas distribuições, diversas variações de Linux, que não vão atender esses pré-requisitos. E o que acontece, como eles não querem sofrer processo, prisão, ou qualquer tipo de coisa, eles vão fazer o quê? Já estão fazendo, inclusive. Alguns sites de Linux, quando tu entra, eles já aparecem com um bloqueio. Ou seja, o brasileiro já não consegue mais acessar essas distribuições de sistema operacional do Linux, que aparece com um bloqueio. Entendeu? Daqui a um tempo, provavelmente, tu talvez vai estar no teu Linux ali tentando atualizar teu sistema,
vai detectar a tua região e ele vai bloquear a atualização, não vai deixar tu atualizar. Pode ser que aconteça. Tudo por conta de uma lei imbecil que aprovaram. Tá? Por que essa lei é imbecil? Porque o interesse deles é regular tudo o que tu faz. Político é assim, eles dão uma canetada dizendo que uma coisa tem que ser feita e eles acham que as pessoas elas são obrigadas a seguir. E, e além disso, eles querem que tu siga do dia para noite. Tá? Eu tô testando esse formato diferente de vídeo, tá mais puxado para um vlog, tá? Porque eu tô gravando esse vídeo para dar um retorno pro canal. Já faz muito tempo que eu tava sem postar e eu tô testando formatos de vídeo diferentes. Então, eu vou comentar sobre outros assuntos durante esse vídeo também. E aí, o que acontece? Tá? Os caras, eles não estão preocupados com proteger crianças, tá? Ainda hoje eu tava vendo uma notícia que um cara abusou de uma criança dentro do mercado, tá? E adivinha, esse cara ele já teve preso e ele foi solto. Entendeu? Então esses caras eles não estão preocupados em proteger criança nenhuma. Eles vivem dando saidinha de Natal, progressão de pena, liberação de cadeia para um monte de vagabundo que não merece, que muitas vezes já estuprou, muitas vezes já matou uma criança, ou matou os pais da criança, e deixando ela órfã. Isso aí é se preocupar com criança? Para mim, as duas coisas elas se contradizem. Tu dizer que tá se preocupando com segurança das crianças e ao mesmo tempo tu fazer esse tipo de merda. Tá na cara que o interesse desses caras é outro. Além do mais, esses caras eles são tão idiotas, são tão imbecis na hora de escrever essas leis, que eles afetam eles mesmos. Ou por acaso eles vão infringir a lei e eles vão ir contra a lei. Porque as nossas queridas urnas eletrônicas, adivinha qual sistema operacional que elas rodam? Elas rodam Linux. Tu sabia disso? Que a urna eletrônica ela roda Linux? E aí vai trocar o sistema operacional? Ou vai ter alguém que vai fazer validação de identidade em todas as urnas, por acaso? Ou o próprio país vai estar contra a lei que ele mesmo criou? Eu não preciso nem responder o que vai acontecer, né? Não vai acontecer nada. E aí tu, né? Tu que já tá tendo teu dinheiro corroído por inflação, por imposto, porque algum filho da puta te roubou na rua, tu ainda vai ter que se preocupar em ficar tirando foto com selfie com documento para mexer no computador, no teu telefone. Tudo que tu vai fazer vai precisar dessa merda, né? E as pessoas vão aceitar. Também passou, como eu disse, eu vou falar de outros assuntos nesse vídeo. Também dias atrás, né, porque é como se fosse um retorno ao canal, né? Dias atrás, teve a tal da lei da misoginia aprovada. Tá? O que a lei da misoginia fala? Que se tu falasse alguma coisa para uma mulher, ainda que verdade, né, esse é um detalhe da lei, tá escrito lá, ainda que verdade, mas diminuísse ela como mulher por conta do sexo dela e tu estivesse se comparando com ela, tu poderia pegar 5 anos de cadeia. É esse tipo de lei, esse tipo de merda que é aprovado no Brasil. Com o teu dinheiro, a gente financia essa bosta. Involuntariamente, a gente financia. Através de impostos, através de impressão de moeda, né? A gente está financiando essa bosta. Tá? E é um absurdo essa lei. Por quê? Porque agora o fato de tu direcionar ondas vocais, né, ou de direcionar palavras a alguém faz com que tu seja preso 5 anos. Olha a falta de senso de proporção que tem nesse país, onde tu falar alguma coisa para alguém pode fazer com que tu seja preso 5 anos, mas matar alguém faz com que às vezes tu seja solto da cadeia num período muito antes desse, para sair da cadeia e cometer abuso com uma criança dentro do mercado, como foi o caso que eu acabei de falar. A preocupação dos caras é controle, cara. É te castrar, tá? Te castrar moralmente, até fisicamente, se puder, eles vão te fazer. A intenção deles é exatamente essa, cara. E essa própria lei, assim como outras, ela é uma lei imbecil. Olha como ela é uma lei contraditória. Se tu falar alguma coisa nesse teor pra mulher, tu pode ser preso durante 5 anos. Vamos supor que, por algum motivo, alguma mulher queira brigar contigo na rua, tá? Brigar. E aí tu, no teu bom senso, tu fala pra ela, ó, não vou brigar contigo, não quero, para de me bater, que eu sou mais forte, tu é uma mulher, tu é mais fraca, não quero, tô te dando uma oportunidade pra te parar com isso, antes que eu revide. Só de tu falar isso pra ela, já pode ser visto como uma coisa como se tu estivesse inferiorizando ela. Justamente por tu não querer revidar. E aí tu pode pegar 5 anos de cadeia.
Só que se acontece o contrário, tu não fala isso e inventa de revidar e bater nela, a chance de tu ser preso também é bem alta. Então tu perde nas duas situações. Olha que coisa mais retardada, cara. Bom, esse canal, ele fala sobre liberdade, sobre economia, política, Bitcoin, N assuntos, tá? Bitcoin muitas vezes se faz presente justamente pelo que eu vou falar agora. Esse país, ele tem um risco tão alto, o risco do país dele, de impressão de moeda, de roubo, de homicídio, imposto, todas essas coisas, que tu tem que arranjar uma maneira de conseguir proteger uma parte do teu patrimônio, porque tu trabalha por isso, tu troca horas do teu dia por dinheiro. E esse mesmo dinheiro, os caras, eles desvalorizam tanto ao ponto de valer cada vez menos. Um pacote de café Melita no mercado tá R$40. Tá certo? Eu fui hoje lá comprar. Então tu tem que conseguir proteger o teu dinheiro de uma maneira. A minha maneira que eu tenho para fazer isso é com Bitcoin. É a maneira mais barata que tem para te fazer isso. É a maneira mais fácil que tem. Tu só compra e bota para tua carteira. É por isso que eu falo aqui no canal sobre estudar Bitcoin. Tu pode arranjar qualquer outro tipo de ferramenta que seja útil para ti. Mas também tem o Bitcoin. Estudem. Parem de ficar financiando essa merda, esse tipo de merda que é aprovada no nosso país todo dia. Vocês não conseguem sair 100% do sistema. Lógico que não. Mas um pouco vocês conseguem. Vocês conseguem proteger um pouco do patrimônio de vocês. Ele pode sim ser usado como uma ferramenta para isso. E ao longo dos anos ele pode vir a valorizar muito em relação aos reais brasileiros. Justamente porque o real brasileiro não para de derreter também. Para ficar financiando esse tipo de merda. Para financiar político, ficar cheirando cocaína, pagando puta com o teu dinheiro. Entendeu? Aqui na descrição vai ter alguns links. Vai ter tutorial de como faz para comprar Bitcoin. Vai ter o e-book que eu vendo para quem não entende Bitcoin e quer entender de uma maneira rápida, com conhecimento organizado. Vai ter alguns links muito úteis aqui na descrição. O vídeo fica por aqui. Até a próxima. Eu vou tentar manter a frequência no canal.